conhecida como a deusa da caça, da natureza selvagem, dos animais e da lua. Ártemis é uma das divindades mais fascinantes e complexas do panteão grego. Filha de Zeus e Leto, e irmã gêmea de Apolo, Ártemis representa independência e proteção, e seu culto abrangia muitos aspectos da vida grega antiga, especialmente no que se relacionava com a natureza, as florestas e a vida selvagem. Este vídeo explora a mitologia, os atributos e o simbolismo associados a Ártemis, seu culto e sua influência duradoura na cultura e religião antigas. Veremos como Ártemis personificou o espírito indomável da natureza e, ao mesmo tempo, sua capacidade de proteger e guiar mulheres e animais selvagens. Não se esqueça de curtir o vídeo se você ama mitologia, comentar abaixo com suas histórias favoritas de Ártemis, e compartilhar com amigos que também adoram aprender sobre os deuses antigos. E se inscreva no canal para mais vídeos incríveis sobre mitologia e muito mais. Vamos juntos desvendar os mistérios dos mitos e lendas antigas. O mito do nascimento de Ártemis está profundamente ligado à sua mãe, Leto, e às dificuldades que ela enfrentou. Hera, esposa de Zeus, perseguiu Leto incansavelmente, proibindo-a de dar à luz em qualquer lugar da terra sólida. Após uma busca exaustiva, Leto encontrou refúgio na ilha flutuante de Delos, onde deu à luz Ártemis e, logo depois, seu irmão gêmeo Apolo. Desde muito jovem Artemisa mostrou seu espírito independente e sua ligação com a natureza. Disse que assim que nasceu ajudou a mãe no nascimento de Apolo, o que a associou à proteção das mulheres e dos nascimentos. Isso fez dela uma das divindades protetoras das mulheres no parto, além de seus conhecidos papéis na caça e na vida selvagem. Ártemis é uma deusa multifacetada com vários símbolos que a representam na mitologia e na arte grega. Seus atributos mais notáveis incluem: 1. O arco e as flechas. Como deusa da caça, o arco e as flechas são seus emblemas mais comuns. Ártemis é frequentemente retratada carregando um arco e uma aljava cheia de flechas, um símbolo de sua habilidade de caçar e dominar a natureza. Suas flechas também têm uma conotação ambivalente, pois estão associadas tanto à proteção dos inocentes quanto à morte rápida e precisa. 2. O cervo. Um dos animais sagrados de Ártemis é o cervo. Em muitos mitos ela é representada acompanhada de um cervo ou mesmo conduzindo uma carruagem puxada por esses animais. O cervo simboliza pureza, agilidade e conexão com a natureza, aspectos que definem Ártemis. 3. A lua. Ártemis é, junto com Selene e Hécate, uma das deusas associadas à lua. Enquanto Selene é a personificação direta da lua e Hécate representa as fases escuras da lua. Ártemis personifica a lua crescente e sua influência na natureza, especialmente nas noites de caça. 4. Natureza selvagem e florestas. Ártemis é a deusa protetora das florestas e dos animais selvagens. Longe da civilização, o seu domínio é o das paisagens indomadas e das criaturas que as habitam. Isto também reflete o seu espírito livre e independente, o que a distingue de outras deusas do Olimpo. 5. Virgindade e castidade. Ártemis é uma deusa virgem, o que sublinha a sua independência e o seu desejo de permanecer fora dos papéis tradicionais das mulheres gregas, como o casamento e a maternidade. No entanto, a sua virgindade não a distancia, mas antes faz dela uma protetora das jovens e das mulheres em geral, especialmente na sua transição para a maturidade. Um dos aspectos mais característicos de Ártemis é o seu papel como deusa da caça. Ela é frequentemente retratada no meio de florestas, cercada por animais selvagens e com seu arco pronto para caçar. Porém, diferentemente de outras divindades da guerra ou da violência, a caça a Ártemis não é apenas uma atividade destrutiva, mas uma forma de conexão com a natureza e manutenção do equilíbrio entre humanos e animais. Ártemis caçava não apenas por esporte, mas também para proteger os inocentes e punir aqueles que violavam as leis da natureza ou cometiam injustiças. Este papel de vigilante pode ser visto em muitos mitos nos quais Ártemis intervém para punir aqueles que ousaram desafiá-la ou aqueles que causaram danos à natureza. Um mito famoso que destaca esse aspecto de Ártemis é o de Acteon, um jovem caçador que, por acaso, viu Ártemis se banhando em um riacho. Enfurecido pela violação de sua privacidade, Ártemis o transformou em um cervo, e Acteon foi devorado por seus próprios cães de caça.
Este mito destaca a natureza vingativa de Ártemis quando se trata de manter sua independência e espaço privado, bem como sua capacidade de punir aqueles que a ofendem. Embora Ártemis seja conhecida principalmente como uma deusa da natureza e da caça, ela também desempenha um papel crucial como protetora das mulheres, especialmente em momentos importantes de suas vidas. Como mencionamos anteriormente, devido à sua intervenção no nascimento de Apolo, Ártemis tornou-se uma deusa associada aos nascimentos e à proteção das mulheres durante o processo de nascimento. Ártemis também era invocada pelas jovens antes do casamento, já que a transição da infância para a idade adulta estava sob sua proteção. Em muitas culturas gregas, as meninas realizavam rituais dedicados a Ártemis antes de se casarem, para garantir a sua bênção e proteção nesta nova etapa das suas vidas. No santuário de Ártemis em Brauron, perto de Atenas, eram realizados festivais onde jovens mulheres, conhecidas como ursinhas, realizavam danças e rituais em homenagem à deusa como parte de sua iniciação à idade adulta. Apesar de ser uma deusa virgem, Ártemis demonstrou profunda compreensão e empatia pelas mulheres, sendo sua protetora durante o parto, casamentos e momentos de vulnerabilidade. Isto faz dela uma figura materna, embora de uma forma diferente de deusas como Hera ou Deméter. A relação entre Ártemis e seu irmão gêmeo Apolo é uma das mais importantes e simbólicas da mitologia grega. Enquanto Apolo está associado ao Sol, à razão e às artes, Ártemis está associada à Lua, a natureza selvagem e a caça. Juntos, esses dois deuses representam uma dualidade complementar: dia e noite, civilização e natureza, racionalidade e instintividade. Em muitos mitos, Ártemis e Apolo agem juntos para punir aqueles que ofenderam sua mãe, Leto, ou aqueles que desafiaram a ambos. Um mito famoso é o de Níobe, uma rainha que se gabava de ter mais filhos que Leto e de que os dela eram superiores. Como punição por sua arrogância, Apolo e Ártemis mataram todos os filhos de Níobe, deixando a rainha com dor eterna. Esta colaboração entre os dois irmãos também sublinha o equilíbrio que mantém na mitologia. Enquanto Apolo representa a luz solar e a clareza, Ártemis é a lua que ilumina as noites e guia caçadores e viajantes sob sua penumbra. Juntos, Apolo e Ártemis formam uma dupla divina que governa tanto a luz do dia quanto a da noite. Um dos aspectos mais poderosos e primordiais de Ártemis é sua conexão com a natureza. Enquanto outros deuses do Olimpo estão mais intimamente relacionados com as atividades humanas, Ártemis reina sobre as florestas, montanhas e áreas selvagens. Ela é a protetora dos animais selvagens, e seus santuários muitas vezes ficavam localizados em áreas rurais, longe das cidades. O fato de Ártemis ser uma deusa da natureza sublinha sua independência e distância das preocupações humanas cotidianas, ao contrário de deuses como Hera ou Atenas, que interagem frequentemente com a sociedade humana. Ártemis sente-se mais à vontade na solidão das florestas, caçando e protegendo animais. Esta ligação com a natureza também faz dela uma das divindades mais veneradas por caçadores e pastores. Em alguns mitos, Ártemis chega a punir aqueles que causam danos desnecessários aos animais ou caçam de forma irresponsável. Um dos exemplos mais conhecidos é a história de Agamenon, que ofendeu a deusa ao matar um servo sagrado em um de seus santuários. Enfurecida, Ártemis interrompeu os ventos necessários para que a frota grega zarpasse para Troia, exigindo Ifigênia, filha de Agamenon, como sacrifício como expiação por seu crime. Ártemis aparece em vários mitos, muitas vezes agindo como uma figura protetora ou vingativa. Além dos mitos já mencionados, como o de Actéon e Níobe, existem outras histórias importantes que destacam a sua natureza independente e a sua capacidade de punir aqueles que a ofendem. Calisto e Arcas. Calisto, uma das seguidoras de Ártemis, quebrou seu voto de castidade ao ser seduzida por Zeus, o que irritou a deusa. Como punição, Ártemis a transformou em urso e, mais tarde, Calisto foi enviada ao céu por Zeus, tornando-se a constelação da Ursa Maior. 2. O gigante Órion. Órion era um caçador gigante que se tornou companheiro de Ártemis, caçando ao lado dela nas florestas. No entanto, em algumas versões do mito, Órion tentou estuprar Ártemis, levando a deusa a matá-lo com uma de suas flechas. Em outras versões, Órion foi morto por Apolo,
que, temendo que sua irmã se apaixonasse por Órion, enganou Ártemis para que ele atirasse nele acidentalmente. Esses mitos mostram o lado protetor e implacável de Ártemis, que não hesitava em punir até mesmo aqueles que já foram próximos dela se sentisse que sua independência ou seus princípios haviam sido violados. O culto a Ártemis foi um dos mais difundidos na Grécia Antiga. Seus santuários foram encontrados em todo o mundo grego, de Atenas a Éfeso, onde foi construído o famoso Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nestes santuários eram realizados rituais e festas em homenagem à deusa, muitos deles relacionados com a natureza, a caça e a passagem das jovens para a idade adulta. Um dos festivais mais importantes dedicados a Ártemis foi o Brauronia, celebrado no santuário de Brauron, perto de Atenas. Durante este festival, as meninas realizavam danças rituais e traziam oferendas à deusa, pedindo sua proteção enquanto se preparavam para o casamento. Em Éfeso, Ártemis era adorada como uma deusa-mãe, refletindo as diversas maneiras pelas quais ela era venerada em todo o mundo grego. Nesta região, a deusa passou a ser mais associada à fertilidade e à proteção das mulheres grávidas, o que a diferenciou da sua representação mais tradicional como deusa da caça e da virgindade. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de curtir o vídeo se você ama mitologia, comentar abaixo com suas histórias favoritas de Ártemis, e compartilhar com amigos que também adoram aprender sobre os deuses antigos. E se inscreva no canal para mais vídeos incríveis sobre mitologia e muito mais. Vamos juntos desvendar os mistérios dos mitos e lendas antigas.